Tem um ditado que diz que tudo é graça no tempo que passa. E é verdade. A graça de Deus, ela está sempre presente na vida dos que creem. A graça de Deus está muito presente na nossa vida de família. E a gente às vezes percebe e às vezes a gente está tão acostumado que a gente não vê essa graça acontecendo. Mas ela está sempre presente. Lá em casa nós somos dois, eu e minha irmã. E quando eu fui para o seminário eu ficava pensando, por que será que Deus me chamou? E será que é Ele mesmo que está chamando ou sou eu? Porque minha irmã é muito melhor, muito mais dedicada, muito mais centrada. Tanto que as pessoas que me conheceram em São Francisco Xavier de quando eu era criança, da minha juventude, conhecendo a minha vida, diz, como será que o Pedrinho foi chamado? Esses dias eu fui lá celebrar a missa, e aí veio uma amiga e começou a dizer, porque quando você era criança, você fez... Falei, Nadir, pelo amor de Deus, só conta as coisas boas. As coisas ruins deixa para lá, esquece. Porque eu era terrível. Eu fazia coisa que até Deus duvidava naquela cidade. Então, e todo mundo conhecendo, quando eu fui chamado, quando eu fui para o seminário, talvez dissesse, não vai vingar. Mas depois, com o passar do tempo, claro, a gente vai amadurecendo e era um chamado de Deus mesmo, porque eu já tenho agora mais de 30 anos de padre. E hoje eu vejo também que foi a graça dele quem me trouxe até aqui, porque se não fosse a graça dele, assim como não é fácil a vocação do casal, não é fácil também a vocação do padre. Depois, minha irmã foi chamada também, mas foi chamada ao casamento, ao matrimônio. E assim Deus vai chamando, né? Agora, é claro, Ele chama dentro da naturalidade ou poderíamos dizer, da simplicidade da nossa vida. Todas as vocações nascem dentro da família. Mas, sobretudo, as vocações específicas, ou então a vocação à santidade, que brota do nosso batismo, que vem do nosso batismo, é alimentada pela vida de fé da família. Porque nós sabemos, tem família que não vive uma vida de fé. Eu tenho um amigo que os pais nunca acreditaram, então ele não foi criado na religião. Aí depois de um tempo ele se casou com essa minha amiga, e essa minha amiga sempre foi muito religiosa. Aliás, teve um tempo em que essa minha amiga foi funcionária da paróquia onde eu trabalhei, foi lá que eu os conheci, ela e o marido no trabalho da igreja, aliás, ela no trabalho da igreja e depois veio ele. E é tão interessante porque daí ela foi trazendo ele para a religião. E uma das coisas bonitas que ela dizia ele nunca foi criado na religião, mas os pais dele ensinaram a caridade, o amor a ele. Então já tinha o princípio, né? A graça já estava ali, apesar de não ser a graça declarada em Deus ou numa religião. Mas a gente percebe que Deus ele vai trabalhando. Todos nós fomos chamados dentro de nossa família, nas vocações específicas nas quais fomos chamados. Na vocação, sobretudo, para o matrimônio, que é uma vocação muito séria, uma vocação que demanda muito de todos nós, dos que se casam. Não é fácil conviver. Uma vez eu me lembro que, conversando com o padre Rinaldo, eu estava dizendo, reclamando de alguma coisa da minha vida. Daí ele disse, Pedrinho, olhe para a vida dos casados. A vida deles tem muito mais desafios do que a nossa. Nós vivemos a nossa vocação tem seus desafios, mas nós vivemos nós e Deus. Na vocação matrimonial, não. São duas pessoas diferentes que juntam os caminhos e que devem, a partir dali, dialogar e fazer crescer no amor o mesmo caminho que trilham.
mas muitos são os desafios. E de fato a gente sabe, o padre, o diácono, a gente não sabe por experiência de ter se casado, mas a gente sabe sobretudo pela experiência de ouvir os casados. Então, e na vida de todos e na vocação de todos vai ter sempre alegrias, desafios, tristezas, crises, vai ter sempre. E nós vamos ter que saber ter fé em Deus, colocar toda a nossa esperança nele e trabalhar as nossas dificuldades. Mas sempre percebendo que o que deve nos alimentar é a graça de Deus. E a gente poderia, quando eu comecei a estudar esse tema, que é o tema de hoje, né? A família, graça e missão, fiquei pensando, onde que a gente percebe ou como a gente percebe a graça de Deus na nossa vida? No dia a dia. E às vezes das coisas mais simples. Fiquei pensando na vida do casal. É graça quando na vida do casal um e outro conhece, reconhece as necessidades um do outro e se ajuda. E naquele gesto do marido que foi carinhoso naquele momento, ou daquela esposa que foi carinhosa naquele momento, compreendeu aquele momento, às vezes as mulheres elas têm muito mais capacidade de doação do que nós homens, que às vezes estamos mais fechados no nosso egoísmo. Mas quando sabemos reconhecer e vamos ao encontro da necessidade do outro, a gente pode reconhecer que foi Deus quem trabalhou aquele coração, foi Ele que pela sua graça foi fazendo com que tivesse harmonia entre o casal. Ou então naqueles momentos em que o casal está passando por alguma dificuldade em relação à educação dos filhos e que juntos rezaram pedindo o Espírito Santo que desse, que mostrasse o caminho e que depois de um tempo perceberam que as coisas se ajeitaram e viram então ali a graça de Deus agindo. A graça de Deus está presente, ela está no momento que passa, na nossa vida que vai passando. A graça de Deus vai nos sustentando e vai fazendo com que a gente possa corresponder ao chamado. Eu não saberia dizer a vocês como que se responde ao chamado sacerdotal. Eu saberia contar a vocês como eu cheguei até aqui. E eu acho que se perguntasse também na vida dos casais, na vida dos consagrados, como é que a graça de Deus se deu e aconteceu? Talvez especificamente a gente não conseguisse dizer, mas a gente poderia declarar, a gente poderia dizer, olha, foi a graça de Deus que foi tecendo a história até aqui. Ou às vezes poderia em algum momento da nossa vida essa graça ser tão evidente que a gente pudesse contar esse momento. E eu tenho certeza que se eu desse o microfone para vocês, cada um poderia contar um pouco das coisas lindas que Deus tem feito nas nossas vidas. E é Ele quem vai fazendo. E é Ele quem vai derramando essa graça. Mas é claro que quando Deus vai trabalhando o nosso coração, a nossa vida, nos chamando e depois dando-nos capacidade para viver essa vocação, da nossa parte é um compromisso. Mas antes disso queria dizer, quase sempre na nossa vida é assim. Nós vamos respondendo aos chamados da vida. Às vezes sem se dar muito conta, ou então sem complicar muito esses chamados da vida. Mas chamados específicos, muitas vezes a gente tem medo. Acontece de vez em quando, Bruno, mas eu acho que mais de Caçapava para lá, que quando o padre chama alguém e diz assim, olha, eu gostaria que você assumisse isso. A pessoa diz, padre, me sinto honrado com o teu convite, mas não me sinto preparado. Sinto muito, mas eu não posso dizer sim,
porque é algo que me ultrapassa. E imagine se tivesse sido assim na vida de Maria, né? Deus chega para ela e fala assim, olha Maria, eu te escolhi, o anjo, né, chegou e disse, Deus te escolheu para ser a mãe do Filho de Deus. E ela dissesse, me sinto muito honrada, mas não estou preparada. Não posso. E acontece tantas vezes da gente pensar, e nunca vamos estar preparados. E posso dizer para vocês com muita sinceridade, mas também com transparência e tranquilidade, no tempo do meu chamado, eu também ficava pensando, será que vou poder corresponder? E creio que seja assim na vida do Bruno também, sobretudo quando já está tão pertinho da ordenação sacerdotal. Agora já não tem volta, né, Bruno? Tem que tocar para frente. Pode voltar, não. Já está amarrado em nome de Jesus, né? Como diácono. Mas, para dizer, são os nossos temores, é a nossa humanidade. E, sobretudo, diante das coisas grandiosas que Deus nos chama. Eu creio que no tempo, aqui nós temos muitos casais, no tempo do namoro, do conhecimento, do noivado, vocês se perguntavam, será mesmo que Deus está nos chamando para a gente viver juntos? Será mesmo que é essa pessoa que Deus quer na minha vida? E é tão interessante porque não existe aquela pessoa perfeita para a vida de ninguém. E nem nós somos perfeitos para a vida em Deus ou então para respondermos ao chamado. E é por isso que a gente tem que se lançar e pedir que Ele mesmo venha suprir as nossas lacunas, venha consertar nos ajudar a consertar os erros, a acertar os passos, a redimensionar os momentos que não estão muito bons. Então a gente permitindo que Deus vá fazendo esta obra, né? Tem uma coisa bonita no Antigo Testamento que diz, Deus mesmo vai completar em nós a obra por Ele iniciada. E é verdade. E desde que Ele nos chamou à vida, que é a primeira de todas as graças, é Ele quem tem completado em nós a obra que Ele iniciou. Mas a gente tem que confiar, a gente tem que colocar toda a esperança e toda a fé nele. E aí, eu disse, né? Quando nós percebemos que a graça de Deus vai trabalhando a nossa vida, que é a graça de Deus que vai nos sustentando, nós temos um compromisso, corresponder a esta graça. Mas isso não é nada complicado. Como a gente diz, bicho de várias cabeças, de 7 cabeças. Não é. Como é que nós correspondemos à graça? Fazendo o que a gente pode fazer uns pelos outros. A missão que Jesus nos deixa é a missão que foi dele. A palavra de Deus vai nos dizer, passou pelo mundo fazendo bem. A carta aos Hebreus. E seria maravilhoso que se dissesse de nós, passaram pelo mundo fazendo bem. Porque onde a gente faz o bem, a gente constrói o reino de Deus. Onde a gente exerce o amor, a gente faz com que Deus ali esteja. Nós tivemos o Dimas Lara como padre dessa diocese, hoje ele é bispo, ele é arcebispo de Campo Grande. Acho que tem gente aqui que o conhece bem. Na semana passada ele nos comunicou o falecimento do irmão mais velho dele. Se chamava Mateus. E eu conheci o Mateus, porque eu fui umas 4 ou 5 vezes, em alguns momentos da minha vida, eu fui a Boa Esperança, onde sempre morou a família de Dom Dimas Lara. A mãe e os 2 irmãos, o Mateus e o Fernando. E na semana passada o Mateus, que era o mais velho, faleceu. Então ele nos comunicou o falecimento do Mateus. Me deu uma saudade, o Mateus era desses mineiros de conversa boa. E aí me deu uma saudade do Mateus, apesar da gente nunca ter tido assim
um grande momento de convivência, um longo momento de convivência, mas rezei por ele naquele dia, na missa, rezei por ele. Aí Dom Dimas, daí depois mandei uma mensagem a Dom Dimas de condolências. Aí Dom Dimas essa semana escreveu respondendo, dizendo: olha, foi uma coisa tão especial o funeral do meu irmão. Ele era solteiro, ele morreu com 80 anos, morreu dormindo, não tinha doença nenhuma. E aí na missa de corpo presente, tinha muita gente, mas sobretudo os pobres da cidadezinha estavam em peso ali, porque ninguém sabia, mas o Mateus, sendo vicentino, ele não só distribuía de tudo aquilo que a igreja dava, mas ele distribuía do que era dele. E os pobres vieram dizer: ele me ajudou muito. Muitas vezes ele me ajudou. E depois vários padres estavam ali celebrando a missa de funeral, e esses padres vieram contando, passaram por ali, conheceram Mateus, contando que ele era adorador, que não tinha um dia em que ele não viesse à Capela do Santíssimo. E na maioria das vezes ele vinha e passava ali 2 horas do seu dia, rezando. E Dom Dimas disse: foi um momento tão bonito, o corpo saiu da igreja aplaudido por todos. E um homem, um solteiro, que viveu sua vida para Deus. No escondimento, Dom Dimas disse: tem coisas que eu nunca fiquei sabendo. No escondimento e numa vida de doação tão grande, que foi capaz de ser reconhecido no último momento. Isso é só um exemplo para dizer: a graça de Deus agiu, ele respondeu, então graça e missão ali se uniram. Mas é assim também na nossa vida. Lá onde vocês, como pai e mãe, estão construindo a família, lá onde os filhos estão colaborando para que essa família viva na santidade, incentivando os filhos na religião, na vida de fé, rezando por eles. É assim que a família vai construindo este tempo de graça e respondendo e fazendo com que a vida de vocês seja também vida de missão, sobretudo dentro desta comunidade. Hoje queremos agradecer a Deus, porque Ele nos vocaciona, porque Ele nos chama. Queremos agradecer a Deus, porque Ele não só chama, mas Ele derrama graça para que a gente tenha a capacidade de responder. E queremos pedir que Ele nos ajude a sermos os missionários e missionárias de cada dia na nossa vida, espalhando a graça que recebemos, vivendo o amor como testemunho. Amém.